auditivo, a perda auditiva atinge uma boa parte da população, principalmente a população mais idosa. Quem vai falar para nós sobre perda auditiva, como detectar, como prevenir, como tratar, é o Dr. João Ximenes, que é professor de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFC e da Unicristos. Por favor, Dr. Ximenes. Olá, tudo bem? Nós vamos conversar hoje sobre aparelhos auditivos. Quais as indicações, qual a utilidade e, principalmente, mais do que isso, como evitar a necessidade da utilização do aparelho auditivo. Tá? Então, o nome do aparelho auditivo é aparelho de amplificação sonora individual. É um aparelho utilizado por quem apresenta alguma perda auditiva de grau moderado a grave, tá? A acentuado, mas que não é surdo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o surdo não se beneficia com o aparelho auditivo. Tá? O aparelho auditivo é usado por quem tem um déficit de audição, por quem precisa de uma amplificação sonora, o aumento do volume do som para ele entender melhor, ouvir melhor a palavra ou mesmo sons de alerta. É um aparelho indicado em situações as mais variadas, desde crianças, adultos e principalmente nos idosos. Em idosos, a sua utilização é muito importante para prevenir uma série de situações de piora do estado clínico, como, por exemplo, depressão, porque o indivíduo idoso que deixa de ser ouvido, deixa de participar das conversas da família, sempre isso vai produzir nele um déficit cognitivo no médio e longo prazo, ou seja, ele vai perdendo até mesmo a capacidade de memorização, de compreensão, de inteligência. Estudos recentes mostram que a protetização auditiva, ou seja, o idoso com perda de audição, que passa a utilizar o aparelho, ele tem uma menor possibilidade de evoluir para um quadro demencial, ou seja, a gente consegue impedir, ou pelo menos postergar, adiar um quadro demencial a partir da utilização de um aparelho auditivo, para que aquele idoso se enquadre, participe melhor da vida familiar. Mas também é muito importante aqui a gente salientar as medidas, as formas de prevenção da perda de audição. Porque mais importante do que utilizar o aparelho auditivo é impedir que aquele idoso evolua para uma doença que leve à necessidade da utilização do aparelho. Então você pode perguntar assim, professor, como é que a gente impede isso? A forma mais simples, mais objetiva e mais eficaz é ter uma vida saudável, utilizar hábitos de vida saudável, uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, uma atividade física regular, utilização muito cautelosa, muito criteriosa de medicamentos, não utilizar remédio para qualquer situação, controlar as doenças de base que porventura apareçam, como por exemplo a diabetes, a hipertensão arterial. Isso vai fazer com que o idoso tenha uma melhor saúde auditiva, ou seja, que ele tenha um processo natural de envelhecimento, adiando ou até mesmo evitando a necessidade da utilização do aparelho auditivo. Então, o que eu poderia, para finalizar a nossa conversa, recomendar de uma forma muito direta? Aquele familiar do senhor, da senhora, aquele parente, ou mesmo cada um que está ouvindo, que tenha, por exemplo, um diabetes mellitus, que controla parcialmente. Meu irmão, minha irmã, controle de forma mais decidida, ou seja, se decida por ter um controle rigoroso da alimentação, para que os níveis de glicose e de insulina oscilem o menos possível, para que isso lese cada vez menos a sua cóclea e leve a menor perda de células ciliadas internas e externas que produzem, no médio e longo prazo, uma perda auditiva que necessitará da utilização do aparelho. Ou seja, o
controle adequado dos níveis de glicose, uma alimentação controlada, a evitar o consumo de açúcares de absorção rápida, aqueles açúcares que são rapidamente absorvidos pelo intestino, o açúcar branco, o açúcar demerara, todos os alimentos que contêm o açúcar branco e açúcar demerara, evitar o uso de frutas em forma de sucos ou batidas ou espremidas ou passadas em liquidificador, ou seja, prefira ter preferência à ingesta da fruta do jeito que ela existe na natureza, in natura, porque ela vai cheia de fibra e impede a absorção rápida da frutose, que também é um monossacarídeo, ou seja, um controle alimentar vai fazer com que os seus níveis glicêmicos sejam controlados de forma natural, com menor uso de medicamentos, e isso vai, com toda certeza, evitar no futuro a necessidade do aparelho auditivo, tá bom? Espero ter ajudado e contribuído para cada um dos senhores o entendimento sobre isso. Agradeço ao Dr. Ximenes, que falou para nós sobre perda auditiva. Próximo vídeo será sobre projeto de extensão da UFC relacionado à monitorização de antimicrobianos. Aguardem.